Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Elisângela com mais uma aula de Ciências da Natureza. E hoje, em nossa aula, nós teremos convidados especiais com o programa Saúde na Escola. Vamos para a nossa vinheta? Hoje, em nossa aula, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a Covid-19. Então, a Covid-19, ela é causada por um vírus chamado SARS-CoV-2, conhecido como coronavírus. O coronavírus, ele foi identificado na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. O coronavírus, ele é transmitido de uma pessoa para outra facilmente. Por essa razão que ele se tornou uma pandemia, onde ele ocasiona a infecção num número grande de pessoas muito rapidamente. E hoje, em nossa aula, eu tenho também um recadinho importante para os pais, as mães e os responsáveis pelas crianças. Converse com as crianças nesse momento que nós estamos passando, momento da pandemia. Então, explique o que está acontecendo, né? Por que acontece essa doença e as medidas de prevenção. As crianças, elas são muito curiosas e é normal nessa idade ou em qualquer idade. Então, explique para as crianças a importância, né, de estar se protegendo. Então, aproveitem em nossa aula que nós vamos ter profissionais maravilhosos que vão estar esclarecendo muitas dúvidas. Nós teremos a participação do Dr. Matheus, da enfermeira Luciana e do fisioterapeuta Fabiano. Então, aproveitem para esclarecer todas as suas dúvidas. E para iniciar a nossa aula, eu vou apresentar aqui para vocês novamente o Dr. Matheus. Seja bem-vindo, Dr. Matheus, em nossa aula. Olá, professor, obrigado. Olá, crianças. Eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, mas também para aprender muito com vocês. Isso, Dr. Matheus, ele já participou de nossas aulas, falando da importância da vacinação. E hoje ele vai esclarecer muitas dúvidas. Dr. Matheus, você poderia falar um pouquinho sobre você e sobre a sua profissão? Aonde que você trabalha? Sim, então, professor, eu sou médico. Aqui na cidade de Ponta Grossa mesmo, eu trabalho numa unidade de saúde chamada Luiz Conrado Mansani, que fica lá no bairro de Uvaranas, logo ali do lado do terminal de Uvaranas, e já trabalho aqui na prefeitura de Ponta Grossa mesmo desde o ano passado. Estou trabalhando aqui nessa cidade, né? Você poderia contar um pouquinho o que é ser médico? Sim, professora. Então, ser médico, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem sempre é só curar doenças, né? Na verdade, em muitas ocasiões, nós nem podemos curar todas as doenças, né? Mas nós sempre podemos aliviar o sofrimento das pessoas, amparar as famílias, e isso que é ser médico na prática. Isso. E você teve alguma inspiração ou o que levou você a escolher ser médico? Professora, tem vários motivos, na verdade, né? Eu trouxe aqui uns 2 motivos principais, né? Um deles é que desde a infância, desde a época que eu estava na escola, eu sempre adorei estudar muito, sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, a curiosidade me levou a querer aprender sempre mais e a medicina está sempre em desenvolvimento, então nós precisamos estudar o tempo todo. E o segundo motivo é um pouco complementa a resposta que eu dei à senhora anteriormente, né? Que eu sempre, essa ideia de poder ajudar as pessoas, levar esperança, ampará-las em alguns momentos difíceis, é uma motivação tremenda. Isso é uma profissão maravilhosa,
né? E espero que quem está lá em casa assistindo, né, possa se sentir inspirado pelo Dr. Matheus. E doutor, nós estamos, né, vivendo ainda a pandemia. Você poderia falar um pouquinho sobre a Covid-19 e se essa pandemia, ela já acabou ou ela ainda existe? Não, então, claro, professora, a OMS, lá ainda no ano de 2019, né, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela classificou essa nova doença, né, causada por um tipo de coronavírus, como a senhora comentou, o SARS-CoV-2, como uma doença de uma emergência em saúde pública, na verdade, né, com uma importância internacional. Ou seja, por isso que nós a chamamos de pandemia, porque o vírus já se espalhou por todo o mundo, por todos os continentes. E nessa altura do campeonato, depois de já ouvirmos falar tanto da Covid, nós recebemos informações todos os dias através dos noticiários, temos muitas informações e é normal que a gente se sinta cansado, por vezes deprimido, ansioso, até as doenças novas, não só a Covid, mas todas as epidemias, elas causam certo pânico, mas é importante que a gente encontre um meio termo nesse caminho, que nós não fiquemos sempre tristes, ansiosos, mas que também a gente dê devida importância à doença e que nós mantenhamos, então, os cuidados, né? Porque a pandemia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ainda não acabou. O vírus ainda está entre nós, né? Isso, como nós, né, vimos, a pandemia ainda não acabou. Então, nós precisamos ainda se proteger. Lá no início do ano passado, em nossas aulas de Ciências da Natureza, a professora Dirce, em suas aulas, fez uma experiência. E eu gostaria de relembrar com vocês. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Se puder me ajudar, por favor, doutor. Claro, professora. Nós vamos representar aqui o vírus. Nós sabemos que o vírus é invisível, né? Mas nós vamos representar aqui o vírus, né? E nós, né, onde colocamos as nossas mãos, nós encontramos, né, nós podemos estar em contato com o vírus, né? E se eu não utilizo essa proteção e sempre lavar as mãos, vamos ver o que acontece? Olha, o vírus, ele vai grudar nas minhas mãos, né? Então eu vou, né, nós temos, né, agora a prevenção, que é lavar as mãos com água e sabão, que é a melhor medida de prevenção. Então, eu lavo a minha mão e vamos ver o que vai acontecer agora com esse vírus. Olha lá, crianças! O vírus, ele fugiu. Doutor, você poderia explicar por que aconteceu isso? Sim, então, professora, quando nós lavamos as nossas mãos, a gente tem que entender que a água, o sabão, nesse caso o detergente, né, ele funciona como uma capa de proteção, uma capinha. Então, como aconteceu com essas partículas que a senhora nos mostrou, assim a gente faz quando lava as mãos, né? Acabamos expulsando o vírus das nossas mãos. Claro que não é a única medida, né? É importante reforçar sempre que nós podemos lançar mão também da utilização do álcool em gel, da máscara e principalmente do distanciamento social, que nós ainda não podemos aglomerar, né? Isso, nós sabemos então que esse vírus é invisível. E também em uma de nossas aulas, né, lá no ano passado, foi representado o vírus. Eu vou mostrar para vocês. Então, nós representamos o vírus, né, com o bombril e com a massinha. Então, nós sabemos que ele tem um formato de coroa, por isso que o nome dele é coronavírus. Aqui ele está, né, num tamanho aumentado. Nós sabemos que ele é invisível, que nós não conseguimos enxergar. E ele é o responsável de toda essa doença que nós estamos vivendo nesse momento. Doutor, você poderia falar um pouco sobre o vírus? Sim. Então, o vírus, né, o coronavírus, ele gosta muito de viver no corpo humano, né? E como se não bastasse ainda, professora, ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Por isso que nós dizemos que a Covid-19 é uma doença contagiosa.
Apesar da representação que a senhora nos trouxe, também é importante nós lembrarmos que o vírus é muito pequenininho, né? E, na verdade, nós nem podemos enxergá-lo, então, a olho nu, mas que é justamente por isso que quando nós tossimos, espirramos, o vírus pode se espalhar pelo ar e ser transmitido por uma outra pessoa sem que nós vejamos. E isso reforça ainda mais a importância dos cuidados. Existe uma outra questão, retornando ao que a senhora comentou sobre a lavagem das mãos, que o vírus ele também pode estar presente em superfícies. Então, além dessas medidas que nós chamamos de contato respiratório, é importante que nós lavemos sempre as mãos, tenhamos as mãos limpas, utilizemos o álcool em gel, que nós mantenhamos o distanciamento social e também é importante evitar o contato com superfícies, né, porque se nós não lavarmos as mãos e encostarmos num botão de elevador, num corrimão, de alguma escada ou uma superfície que esteja com o vírus, né, presente e levarmos aos olhos, ao nariz, à boca, nós também poderemos ser infectados. Então, esses cuidados devemos, né, de continuar estar tomando. Doutor, né, muito importante essas informações. Nós vamos aprendendo cada dia mais sobre o coronavírus. Você gostaria de deixar agora um recado para os nossos alunos, os pais, né, os responsáveis? Sim, então, professora, o primeiro recado que eu gostaria de passar é aos alunos, né? Gostaria de dizer às crianças que as crianças também podem sim ser infectadas pelo coronavírus e que elas precisam manter os cuidados, não são só os adultos, né, que têm a doença. E aos pais, gostaria de reforçar que apesar de nós já termos uma grande parte dos pais vacinados, pelo menos com a primeira dose, é importante que todos fiquem atentos à data da segunda dose para aquelas vacinas que têm 2 doses e que ainda não aglomerem, porque mesmo com a vacina ainda há a possibilidade de serem infectados. Isso, então devemos de tomar todos os cuidados, né, para que o coronavírus ele não volte novamente como ele estava, né, que agora com a vacinação ele já está diminuindo os casos. E nós juntos, né, nós estamos buscando que vamos combater o coronavírus. E eu quero agora agradecer a participação do Dr. Matheus, que foi muito importante em nossa aula, esclarecendo as nossas algumas dúvidas. Muito obrigada, Dr. Matheus. Obrigado eu, professora. Obrigado. Agora nós vamos para o nosso intervalinho. Não saiam daí que nós já voltamos. Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Agora nós vamos conversar com a enfermeira Luciana, que também faz parte da Fundação Municipal da Saúde. Ela vai nos falar sobre os cuidados com a Covid-19. Seja bem-vinda, enfermeira Luciana, em nossa aula. Muito obrigada. Enfermeira Luciana, você poderia falar um pouquinho sobre você e sobre a sua profissão também? Onde que você trabalha? Claro. Bom, atualmente eu estou trabalhando na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, no setor chamado Atenção Primária à Saúde. Lá eu estou atuando na coordenação, onde a gente faz a parte de organização dos serviços, né? Essa parte mais de gestão mesmo, né? Mas trabalhei muitos anos, né? 14 anos, em unidade de saúde, né? Que é onde o enfermeiro atua de forma mais completa possível, né? Em todos os estágios de vida da pessoa, desde o nascimento até os vovozinhos. Né? Então a gente atua em todos os sentidos, desde a prevenção da saúde, promoção e recuperação da saúde também. E você poderia contar um pouquinho como que é esse trabalho de uma enfermeira?
Olha, vou tentar. Né? O enfermeiro, ele atua em diversos setores, né? Ele pode atuar no hospital, em clínica, em unidade de saúde, em escolas, né? Dando aula, na gestão mesmo, como eu comentei, e em vários setores que são infinitos aí. É um trabalho muito importante. A gente tem também, dentro da equipe de enfermagem, os técnicos e auxiliares. E somados, nós somos a categoria profissional de saúde que está em maior número dentro dos serviços. E o que levou você a escolher a ser enfermeira? Então, eu lembro das minhas aulas de ciências da 4ª série, né? Quando a gente começou a aprender sobre o corpo humano. Né? Nesse momento eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de saúde. E quando foi para eu escolher a profissão, eu acabei conhecendo a enfermagem, me encantando com os cuidados que ela traz, né, para a população, e foi isso que me fez escolher essa profissão. E sou muito feliz com ela. E nós também, né, agradecemos, né, a todos os enfermeiros e enfermeiras que estão agora trabalhando nesse momento muito importante para todos nós. E essa profissão também, ela é muito importante para todos. E nós estamos falando sobre a Covid-19. Você poderia falar quais são esses cuidados que nós devemos de ter com a Covid-19? Posso sim. Bom, o principal cuidado é em relação à prevenção. Sempre, né? Sempre foi e sempre vai ser. A gente precisa continuar nos prevenindo, né? Então, como já foi dito muitas vezes, mas nunca é demais a gente repetir, a importância do uso da máscara, do distanciamento social, né? De manter a distância segura de uma pessoa para outra, usar sempre objetos pessoais, nunca ser compartilhado, manter o ambiente sempre arejado, janelas abertas, né? E sempre lavar as mãos, que eu acho que é a principal forma de prevenção. Em relação à doença propriamente dita, se houve algum descuido e acabou, né, se contaminando, a partir do momento que apresentar qualquer sintoma que possa ser a Covid, é importante procurar o serviço de saúde, né? Nesse serviço, a pessoa vai ser avaliada pela equipe de saúde e vai ser classificado como um caso leve, ou um caso moderado ou grave. Os casos moderados e graves, normalmente eles vão precisar de uma internação, de um atendimento um pouquinho mais específico. Os casos leves, eles podem ser tratados em casa e é muito importante seguir todos os cuidados prescritos pela equipe, né? Então, tomar a medicação que o médico passou de forma correta, manter o isolamento, né, social, não pode sair de casa, né, exceto em alguma emergência, e seguir todos os outros cuidados, né? Por exemplo, aumentar o consumo de água é muito importante, manter repouso e todas as questões de higiene dentro da casa também são muito importantes. Nós vemos, né, que todos esses cuidados são importantes, mas o isolamento é o mais importante, né, para que não aconteça a transmissão para outra pessoa. Com certeza. E esses cuidados, enfermeira, que você nos falou, eles servem também para as crianças? Com certeza, né? Principalmente as crianças precisam ter esses cuidados para que não tenham a doença, né? Então, os cuidados são os mesmos de qualquer outra pessoa. A única diferença é que a máscara é indicada para crianças acima de 2 anos, né? Mas a higiene das mãos é importantíssima. Evitar abraços entre os coleguinhas, às vezes é difícil, a gente está com saudade do coleguinha, quer abraçar, mas neste momento é importante que isso não aconteça, né? Deixar a sala de aula, principalmente, né, nesse retorno das aulas, bem arejada, o distanciamento. Então, os cuidados são os mesmos. Para as crianças que adquirem a doença, os cuidados têm que ser um pouquinho mais específicos, porque nem sempre elas demonstram o que estão sentindo, né, o que está acontecendo realmente com elas. Então, a gente tem que ficar atento aos sinais, aos pequenos sinais, né? Se a criança está tendo alguma dificuldade para respirar, às vezes fica mais molinha, né, mais cansadinha, ela não diz que está com falta de ar, né, nos casos mais graves. Então, a gente tem que ficar atento aos sinais, aos pequenos sinais dessas crianças e procurar atendimento em qualquer suspeita de uma piora da doença. Isso, precisamos ainda, né, ter todos esses cuidados. Hoje, em nosso município, eu retirei essa informação do site da Prefeitura do dia 30 de agosto.
nós já estamos com um total de 304.655 pessoas que já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina. Desse total, nós temos 87,7% que já tomaram a primeira dose e 34,9% que tomaram a segunda dose. Enfermeira, se essas pessoas que já tomaram a segunda dose, elas já podem parar de usar a máscara? Infelizmente não, né? A vacina ela é muito segura, ela tem uma excelente eficácia, que a gente fala, né? Então, muitas pessoas que tomam a vacina não vão nem, né, chegar perto de ter a doença. Porém, ela não é 100% eficaz. Então, não são todas as pessoas que tomam a vacina que deixam de ter a doença. Então, mesmo vacinados, né, independente se com uma dose ou 2 doses, as medidas de proteção e o uso da máscara, principalmente, continua sendo de extrema importância. Então, é muito importante que seja, que se mantenha o uso dela ainda por um bom tempo. Nossa, quanta coisa nós aprendemos. E cada dia estamos aprendendo cada vez mais. Então, enfermeira Luciana, você gostaria de deixar um recado para os nossos alunos, seus pais, seus responsáveis? Com certeza. Crianças, mantenham os cuidados, lembrem de cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, isso é muito importante. Não tenham medo de ir na sala de aula, que lá está sendo tomado todos os cuidados necessários para que se evite a transmissão dessa terrível doença, né, que a gente ainda está vivendo, né? E agradecer muito a presença aqui, né? Aprendi muito também e agradecer o convite e mandar um abraço aí para todos. Nós que agradecemos a sua participação, né? Foi muito importante, esclareceu muitas dúvidas e muito obrigada pela sua participação, enfermeira. Eu que agradeço. E agora nós vamos para o nosso intervalinho e já voltamos. Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. E agora, crianças, continuando com a nossa aula, eu convido para participar também da Fundação Municipal da Saúde o fisioterapeuta Fabiano. Seja bem-vindo em nossa aula. Olá, professora, muito obrigado pelo convite. Olá, crianças, bom dia, boa tarde, tudo em ordem, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a fisioterapia e o Covid. Você poderia falar um pouquinho de você e da sua profissão? Onde que você trabalha? Então, crianças, eu trabalho com a fisioterapia na Prefeitura de Ponta Grossa. Eu trabalho com a parte do atendimento domiciliar. Então, quando a pessoa que está doentinha, ela precisa de um atendimento da parte de fisioterapia, a gente vai até a casa da pessoa para avaliar essa pessoa, para atender essa pessoa, para orientar, para tentar ajudar, para que essa pessoa possa sair da sua casa, possa voltar para ter uma vida mais próxima do normal possível ou normal. Então a gente pega o carro, a gente sai em equipe e a gente vai até lá. O fisioterapeuta é uma das pessoas que faz parte dessa equipe, professora. E se além desse trabalho que você realiza, você poderia contar como que é ser um fisioterapeuta? Então, a fisioterapia é uma profissão, eu sempre falo, uma profissão muito bonita, é uma profissão que trabalha com a reabilitação, ela trabalha com o movimento e trabalha com o funcionamento do corpo. Então, pessoas que têm dores, por exemplo, na coluna, pessoas que passaram por problemas por pós-cirurgia, sofreram algum acidente, estão no hospital, estão na UTI, o fisioterapeuta ele tenta ajudar com que aquela pessoa se reestabeleça, aquela pessoa possa voltar a se movimentar. O movimento é uma das coisas mais importantes que a gente tem no nosso dia a dia, a gente poder
né, respirar normalmente, a gente poder conversar com as pessoas. Todo esse processo precisa do movimento. Então, o fisioterapeuta ele atua hoje em mais ou menos 15 especialidades, e desde a clínica fisioterápica, que muitos conhecem, até lá dentro da UTI. E hoje a fisioterapia é uma profissão bem abrangente, é uma profissão assim, para quem gosta de trabalhar com saúde, gosta de trabalhar com pessoas, é uma profissão muito bonita. E por que você escolheu ser fisioterapeuta? Então, a fisioterapia estava dentro de uma das minhas possibilidades, mas tudo começou dentro da escola, né? A parte das ciências para mim sempre foi muito importante, professora, de ciências, biologia, a parte de química, tanto que na escola a gente chegou a fundar até um clube de ciências lá com a ajuda dos professores. Eu comecei estudando no General Antônio Sampaio, aqui na cidade de Ponta Grossa, depois passei para o Colégio Osório. Dentro do Colégio Sampaio a gente conheceu um grupo lá de outros alunos que também gostavam e isso ajudou muito. Minha mãe era professora de ciências, então isso também acabava colaborando. E quando a gente começa a estudar e entender como o corpo funciona, como o mundo funciona, aquilo vai te trazendo uma certa curiosidade, você vai tentando aprender e aprender. Então, claro, quando você começa a aprender um pouco sobre o funcionamento do corpo humano, você começa a aprender a parte de física, como o mundo funciona, aquilo vai te levando a tentar buscar uma profissão que se enquadre. Eu primeiro fiz primeiro educação física na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Depois, no período de trabalho, aí eu comecei a trabalhar com algumas pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial e daí, a partir daí, eu decidi partir para a fisioterapia. Antes até eu acabei entrando num programa da Universidade Tecnológica que trabalhava com desenvolvimento de tecnologia, com empreendedorismo, até por conta dessa questão assim que eu falo que o bichinho das ciências me picou e me trouxe essa vontade de estudar essa área. Então, a biologia, a química, a parte de ciências para mim é muito importante, faz parte da minha vida. Então vejam, crianças, quanto é importante, né? Sempre lá na escola que vai, né, surgindo os grandes cientistas, os grandes profissionais. E essa área, né, da fisioterapia é muito importante também. E hoje também é uma das profissões que nós estamos precisando bastante nesse momento da pandemia. Então, você poderia falar como que esse vírus ele age no nosso corpo? Então, professor, o vírus ele tem por prioridade tentar entrar em algum corpo que ele possa se multiplicar. O corpo humano, até como o Dr. Matheus já falou, o vírus gosta muito do corpo humano. Então, ele acaba tendo facilidade em entrar no nosso corpo e aí dali ele se multiplicar. A questão é como que ele entra no corpo da gente. Ele entra muito por gotículas de saliva. Então, quando a gente fala, mesmo que a gente não enxergue, essas gotículas acabam saindo. Quando você não tem nenhuma doença, nada, claro que não tem problema. E o corpo da gente é preparado para resistir. Mas tem umas certas situações, tem certos bichinhos, seja bactérias, seja vírus, que eles têm uma facilidade maior em entrar no corpo da gente. Então, por isso que a gente usa máscara, porque o local que ele vai entrar é na região da boca, é na região dos olhos, então, e no nariz. Os olhos também a gente tem que cuidar. Por isso que a gente faz o distanciamento de uma pessoa para outra. Isso é importante a gente continuar praticando hoje na escola, para que a gente possa se prevenir. Por mais que a gente esteja vacinado, né, como a nossa enfermeira ali falou, não é 100%, nada é 100%. Não existe remédio 100%, não existe vacina 100%. O que é melhor a gente pode fazer pela gente é prevenir, é melhor a gente prevenir, não ficar doente, tá? E ao mesmo tempo também tentar cuidar da nossa saúde para fazer com que a gente, né, funcione melhor. A gente vai falar um pouquinho do nosso corpo e ver como ele é uma máquina complexa, maravilhosa e complexa ao mesmo tempo, e que necessita de uma série de cuidados para que funcione bem. Então, é importante a gente entender esse funcionamento. E esses cuidados, né, que você
falou, não é somente nas escolas, né? Nós precisamos em todos os lugares. Né? Nós precisamos, então, né, proteger, né, os nossos pais, né, os professores, né, os nossos colegas, todos que estão à nossa volta. Assim, eu vou me proteger e proteger todos que estão ao meu redor. Então, é muito importante, né, todos esses cuidados. Sim. Você poderia mostrar como que esse vírus, né, como que essa infecção, ela afeta os nossos órgãos? Sim. Na realidade, a gente sempre pensa no vírus, na parte respiratória, a gente sempre pensa que vai ser o pulmão que vai ser o afetado, a gente lembra um pouco do nariz, porque a gripe normal, né, a gente tem que pensar que existem vários tipos de vírus, assim como tem, se você olhar um cachorrinho, tem um tipo de cachorrinho, tem outro tipo, tem um menorzinho, tem um maior, tem um mais pelo, outro com menos. Então você tem que pensar que o vírus também era desse jeito, tem uns que atacam mais umas áreas, outras não. Só que o Covid, por que ele afetou o mundo inteiro? Por que ele trouxe todo esse processo de mudança na vida da gente? Porque ele não afeta só o pulmão, só aquela região, ele afeta o corpo inteiro. A gente olhar aqui, a gente vê por dentro do nosso corpo, a gente vê como uma máquina, né, extremamente sofisticada, uma máquina muito bonita. Se você for parar para pensar de como tudo isso aqui funciona. Tá? Então, assim, um dos primeiros pontos, assim, a hora que o vírus entra, às vezes ele tem preferência por ir lá em regiões no cérebro, por exemplo. Então, às vezes ele vai afetar lá uma região lá dentro que é responsável para nutrir o restante do cérebro. Tem uma célula lá que é chamada de astrócito, que ele ajuda o restante do cérebro a funcionar. Então, quando o vírus ataca ele não... O restante do cérebro não é nutrido adequadamente. E aí, com isso, você começa a ter problemas de memória, você começa a ter dificuldades, às vezes, de sentir um cheiro, você começa a ter dificuldade de sentir um gosto, você começa a se sentir mal. Então, assim, imagine você, criança, se você não se alimentar direito, o que acontece? Você começa a se sentir fraquinho. E a mesma coisa acontece lá no cérebro. Então, se o cérebro não começa a não funcionar direito, né, às vezes você pode até não sentir um ou outro sintoma, mas o vírus está ali dentro atuando. Então, por isso que é importante a gente praticar o distanciamento, usar máscara e incentivar os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, para que façam a vacinação, tanto a primeira quanto a segunda dose. Se tem uma segunda dose é porque tem um processo importante nisso, tá? Depois a gente vai até falar um pouquinho de como que funciona isso, mas existe, tá? Aqui a gente pode ver, olha como tem, tudo precisa de uma nutrição, tudo precisa de sangue, a gente vê artérias, a gente vê veias, a gente está vendo aqui o coração e a gente está vendo aqui o pulmão. O coração é um órgão extremamente importante. Se a gente colocar lá a mão lá no peito da gente, a gente vai começar a sentir com que ele está batendo. Vocês vão ver que ele não bate só porque ele precisa bater. Vocês vão ver que uma hora ele bate mais rápido, uma hora ele bate mais devagar. E tudo isso tem um motivo, tá? Quanto mais a gente precisa de sangue, quanto mais a gente precisa de oxigênio, ele tem que acelerar ou diminuir de acordo com o funcionamento do nosso corpo. Ele ajuda a nutrir tudo isso aqui. Tudo isso aqui precisa de nutrientes. Quando a gente come e vem parar aqui, e tudo isso vai parar no restante do nosso corpo, o coração tem que ajudar a distribuir isso tudo. E o vírus, professor, ele consegue atuar lá também. Então, quando ele chega ali no coração, claro que o coração não gosta do vírus, e aí isso causa um efeito lá no coração. O coração acaba ficando doentinho, acaba ficando inflamado, e daí com isso ele tem dificuldade em bater. Toda vez que ele bate e empurra o sangue, ele tem que estar bem saudável. Se ele começa a ficar doentinho, ele vai empurrar o sangue e ele não consegue empurrar o sangue de maneira adequada, todo o restante do corpo aqui, ele começa a ficar doente. Então, por isso que é importante a gente tomar uma série de cuidados de prevenção. O pulmão, olha como o pulmão ele funciona. O pulmão ele está aqui dentro. Se vocês apoiarem a mão aqui no corpo, na caixa torácica de vocês, aqui no tronco de vocês, vocês vão ver que toda vez que vocês puxam ar, o pulmão expande. Ele precisa aumentar o volume dele para que o ar que está ali fora entre. Só que não basta só o ar entrar dentro do pulmão, porque o mesmo jeito que o ar entra, ele pode sair. Então, para ele funcionar de maneira adequada, ele tem que entrar aqui
e cair lá na corrente sanguínea. Então, estão vendo como o coração ele tem que funcionar em parceria com o pulmão. Então, a hora que ele cai aqui, ele precisa de um certo espaço, ele precisa de uma área grande. E o que acontece, quando o vírus entra lá, ele acaba provocando um espessamento naquela região, porque ele inflama. Aquilo quando a gente vê, quando a gente bate, quando a gente corta, a gente vê aquele vermelho em torno do corte, aquilo está relacionado à inflamação. Agora vocês imaginem aquilo dentro do corpo de vocês. Tudo isso torna o processo mais difícil, né? Então o ar entra, mas ele não vai parar no restante do corpo. Vocês olham a mão de vocês, vocês vão ver que tem uma coloração bonitinha. Tudo isso é porque o sangue está circulando com oxigênio. Se o ar entra e sai sem com que jogue para fora o gás carbônico e jogue para dentro o oxigênio, o pulmão para de funcionar direito. Então o pulmão ele se forma em pares aqui, tá? Ele tem como se fosse uma árvore lá dentro. E essa árvore ela espalha todo aquele oxigênio. Então quando o vírus entra lá, ele também faz com que aumente a secreção algumas vezes, nem sempre, tá? O corpo da gente é muito complexo, então nem sempre vai afetar tudo, nem sempre vai ser os mesmos sintomas do que o teu colega, o teu amigo, o teu parente sentiu. Às vezes pode ser diferente, tá? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso pulmão. Eu quero que vocês observem a forma como vocês respiram. A forma como a gente respira é muito importante, tá? Então sempre vocês procurem apoiar a mão aqui, ó, e a hora que vocês juntarem os dedinhos, vocês respirarem bem fundo, vocês vão ver que afasta. Mas qual que é a respiração adequada? Qual que é a melhor respiração? É aquela que a gente puxa e enche a barriguinha de ar. Tá? Porque a gente tem um músculo aqui na base, tá? Um músculo muito importante chamado diafragma. E o diafragma, ele puxa o pulmão para baixo. Então, a hora que ele puxa o pulmão para baixo, ele faz com que o ar entre em todo o pulmão. Então, isso é muito importante no nosso funcionamento, né, professor? Então, sem ar, a gente não funciona. Sem ar, a gente não fala, sem ar, a gente não pensa. Então, todo o ar que a gente tem aqui, que a gente também tem que cuidar, que faz parte da natureza, né, que é um presente, a gente tem que saber usufruir. Mas, assim, infelizmente, o vírus não atua só ali. Ele acaba atuando na região do estômago, ele acaba atuando na região do intestino. Então, algumas pessoas, quando elas têm o vírus, elas acabam desenvolvendo problemas lá no estômago, mal-estar, enjoo, né? Acabam sentindo dificuldade de digerir o alimento. Isso acontece porque o vírus também, ele entra, mas o corpo não gosta do vírus, o corpo não funciona bem com o vírus lá dentro. E o problema, crianças, é que o vírus entra, a gente nem foi mostrado aqui, ele entra 1, 2, o problema é que ele começa a se multiplicar, esse que é o problema. Porque o corpo da gente, ele tem um exército lá dentro, ele está toda hora tentando eliminar esse tipo de coisa, então ele vai atacar esse tipo de bichinho que está lá dentro. Só que a gente tem que pensar que a gente tem que ajudar o nosso corpo, né, a se defender. Isso é muito importante. Quando a vacina entra lá no corpo da pessoa, é como se ele avisasse, olha, tem um bichinho desse jeito, nesse formato, que pode entrar no corpo da gente. Então, aquele teu exército, a hora que ele entrou, ele fala, opa, entrou, vamos pegar ele, não vamos deixar ele passar daqui. Então, é por isso que a gente toma a vacina, por isso que a vacina é importante. Ela é só um aviso para o teu exército. Quando você não coloca essa vacina lá, avisando, a hora que o vírus entra, quando você for perceber, você já está com todos esses sintomas. Você está com febre, você está com dificuldade de respirar, você está espirrando, você está tossindo. Então, a vacina é algo muito importante por causa disso. Ninguém quer deixar o exército lá de dentro desavisado. Então, por isso que a gente tem que pedir para o nosso papai, para a nossa mamãe, vovô, vovó, tomar a vacina, que é para eles se defenderem. Vocês têm que mostrar para eles, explicar, vocês não podem ficar sem aviso. E a vacina não é nada mais do que isso. Ela não causa nenhum outro efeito. Ah, mas eu já ouvi falar que ela causa algum efeito assim assado. É porque às vezes o exército fica tão
preparado naquele momento, que ele causa 1 ou 2 dias daquela sensaçãozinha de como você tivesse às vezes um pouquinho gripado, mas aquilo desaparece rápido, porque na realidade o exército percebeu que existe algo que pode acontecer com ele, mas ele só fica de alerta, ele não vai ocasionar nenhum outro problema. Então a hora que entrou, a gente tem que tomar cuidado. Mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar, por isso que a gente ainda tem que continuar usando a máscara, porque o vírus, ele é um bichinho muito danado, ele consegue mudar. Às vezes ele muda, então o exército está preparado para um bichinho lá e entra um outro diferente. Embora ele faça a mesma coisa, ele está um pouquinho disfarçado. Ele muda um pouco a cara dele, ele se veste diferente e acaba entrando. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Então a gente não pode dar mole para o vírus, para que ele não fique mudando, tá? Senão a gente está facilitando a vida dele. E vocês pensarem, mas o vírus ataca só a região? Não, infelizmente não. Ele ainda pega lá os rins. O que é o rim? O rim, ele é um órgão lá, ele tem um formatinho de feijão, ele fica aqui nas costas. Você já, às vezes já deve ter ouvido falar de gente, eu tô com dor aqui nas costas porque tá por causa do rim. Mas na realidade o rim, ele tem um problema que quando o bichinho entra lá, ele também causa um mau funcionamento do rim. Então, quando ele causa um mau funcionamento do rim, ele faz o quê? Tudo aquilo que entra pela boca da gente, de uma certa forma, o que a gente não aproveita, né, professora? É importante a gente colocar que ele tem que sair. Quando não sai, aquilo fica circulando no teu corpo e faz mal para você. Então, a gente tem que tomar o cuidado com o Covid, mas também cuidar da nossa saúde. O que faz bem para o nosso rim é tomar bastante água, né? A gente tem que se alimentar bem. A água, nada substitui a água. Então a gente tem que tomar água líquida, a água, né, que vem lá da torneira, do filtro, aproveitar nada de refrigerante, sucos. O suco até, se for natural, é bom, mas a água é insubstituível. É muito importante, né? Todas essas informações, né, que o fisioterapeuta Fabiano nos passou. E vejam, crianças, quanta informação sobre o nosso corpo. Então, eu gostaria de perguntar se gostaria de deixar algum recadinho para os nossos alunos, pais e responsáveis? Com certeza, né? A primeira coisa eu quero agradecer a atenção de vocês. Eu acho que toda vez que a gente discute conhecimento, toda vez que a gente aprende, a gente está dando um passo à frente, a gente está se tornando melhor, a gente está aprendendo a se defender. Eu acho que de tudo aquilo que a gente tira, tudo aquilo que vem de ruim, a gente pode tirar uma lição, a gente pode tirar algo de bom. Há muitos anos atrás, quando a gente não entendia o que existia na água, o que acontecia quando a gente tomava uma água que não era purificada, o que aquilo trazia para dentro do corpo da gente, quantas doenças surgiram por conta de você tomar uma água que não era boa, por exemplo. E aí aquilo foi trazendo doenças e teve pessoas que foram procurando e foram descobrindo que ali estava uma série de bichinhos, que isso era importante purificar. E hoje a gente tem esse benefício de abrir a torneira e poder tomar uma água com segurança, que ninguém vai ficar doente por causa daquilo. Mas antes as pessoas ficavam muito doentes por isso. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram doentes. Pergunta até para os seus avós, pergunta como é que era dos pais deles, como que era a vida, como que eles conseguiam uma água. E se não acontecia deles ficarem doentes por causa disso. E hoje o que a gente tem é um vírus que vem pelo ar. E a gente está aprendendo a se defender. E é muito importante que a gente incorpore essas defesas. Mesmo que um dia a gente deixe de usar máscara, e eu acredito que a gente vai deixar, mas o hábito de a gente cuidar da nossa higiene, a gente cuidar da nossa saúde, eu acho que tem que ser permanente, professora. Passar a ser o nosso hábito, passar a ser algo natural no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que de tudo que tem de ruim, a gente consegue trazer algo de bom. E se a gente conseguir trazer um avanço, a gente está trazendo novas vacinas. E isso é um avanço imenso, a gente tem que aplaudir isso. E isso faz parte da ciência, né? Então, muitos que começaram lá no colégio, hoje estão lá pesquisando vacinas. Então, dentro disso tudo, é muito importante a gente estar aqui, a gente estar na escola, a gente estudar, a gente ler, e é isso que é o mais interessante. Mas obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, né, a sua participação, que foi muito importante em nossa aula. Muito obrigada
pela sua participação. Obrigado. E agora, crianças, estamos chegando ao fim da nossa aula. Quero agradecer a participação do Dr. Matheus, da enfermeira Luciana e do fisioterapeuta Fabiano. Então, continuem, crianças, se cuidando. E a parceria entre a Secretaria Municipal da Educação e a Fundação Municipal da Saúde é muito importante para combater o coronavírus. E chegando ao fim, se cuidem, crianças, e até a próxima aula de Ciências da Natureza. Beijinhos! Vem aí, Educação Física. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem e animados para a nossa aula de Educação Física hoje. Meu nome é a professora Mayra, trabalho na Escola Aldo Bonde e hoje a gente vai contar com a ajuda da professora Josiele, da Escola Cláudio Mascarenhas, e a professora Franciele, da Escola José Hoffmann. O objetivo da nossa aula hoje é conhecer e praticar alguns jogos de precisão. Vocês sabem o que são jogos de precisão e por que eles têm esse nome? Não sabem, crianças? Então hoje nós vamos aprender. Os jogos de precisão são aqueles jogos que são caracterizados pelo arremesso ou lançamento de um objeto, com o objetivo de arremessá-los a um alvo específico. Hoje nós vamos trabalhar 3 joguinhos de jogos de precisão. E para isso a gente vai precisar de alguns materiais. Então a gente vai precisar de folha de papel, a gente vai precisar de 10 tampinhas de garrafa de cores diferentes, então 5 de uma cor e 5 de outra cor. Ou pode ser bolinha de papel ou pecinhas de Lego se vocês tiverem em casa. A gente vai precisar de giz para vocês riscarem o chão ou pedaço de tijolo também. A gente vai precisar de fita adesiva, copinho descartável, pode ser também potinhos de iogurte se vocês tiverem em casa. E se vocês não tiverem nem potinho de iogurte e nem copinho, vocês podem fazer um coninho de papel como esse daqui. Muito bem, a gente já conhece os materiais que a gente vai precisar para a nossa aula. E a primeira atividade se chama lançamento do aviãozinho, tá? Então a gente vai precisar pegar uma folha de papel e fazer um aviãozinho. Então a professora vai ensinar vocês a fazerem um aviãozinho agora, de papel. Se vocês não conseguirem, pede ajuda para quem estiver com vocês em casa, tudo bem? Então o primeiro passo é dobrar essa folha ao meio. Então a gente vai dobrar e vai passar o dedinho em cima. E as pontinhas têm que se unir aqui, ficar bem juntinhos. Muito bem. Agora nós iremos abrir a folha e nós iremos fazer um triângulo com as pontinhas. Então, essa pontinha aqui vai ficar bem no centro, aqui, ó, do avião. E com a outra pontinha nós iremos fazer a mesma coisa. Muito bem. Feito isso, a gente fez um triângulo, tá bom, pessoal? Agora a gente vai fazer um triângulo menor. Então, a gente vai unir essa pontinha aqui, ó, e passar o dedinho para que fique bem justinho. Iremos fazer isso com a outra parte também. Muito bem, unimos essas duas partes. Agora, nós iremos fechar, tá, pessoal? Então, a gente vai fechar aqui. Fechamos. E, para finalizar o nosso avião, a gente vai unir esta ponta com essa pontinha aqui, dobrar. E essa outra ponta aqui também. Então, foi feito o nosso aviãozinho de papel. Se vocês tiverem dificuldade, pede ajuda para quem estiver com vocês em casa, tá bom? Agora, o objetivo dessa atividade é fazer o lançamento do avião até um alvo. Aqui nós iremos usar o chão da quadra, mas vocês podem fazer um alvo também
e colocar na parede. Agora a gente vai contar com a ajuda da professora Josiele e da professora Franciele para fazer essa atividade, beleza? Então agora a professora Josiele e a professora Franciele irão nos ajudar para essa atividade. Aqui nós iremos usar o círculo, aqui está desenhado já no chão, tá? Como o nosso alvo. Então vocês estão vendo que tem uma bolinha ali no meio, né? Uma bolinha vermelha. Então nós iremos usar essa bolinha como referência. O objetivo é que as professoras lancem um aviãozinho e o aviãozinho que chegar perto do círculo vermelhinho que está lá ou mais próximo é que ganha a atividade. Então vamos lá, criança, ver como funciona essa atividade? Primeiro a professora Josiele vai lançar. Agora a vez da professora Fran. Quem se aproximou mais? Vamos ver? A professora Fran se aproximou mais. Agora elas vão pegar o aviãozinho e vão tentar novamente. Então, 1 ponto para a professora Fran. Vamos lá? Professora Josi. Professora Fran. E não deu certo. A professora Josi ganhou essa atividade. Então, crianças, vocês podem desenhar o alvo no chão, podem desenhar um alvo e colocar na parede e tentar lançar o aviãozinho até o ponto central do alvo, beleza? Agora nós vamos para a nossa segunda atividade, que se chama tampinha ao alvo. Para essa atividade, vocês vão precisar de 5 tampinhas para cada jogador. Então chama a mamãe, o papai ou quem tiver com vocês para jogar e fazer uma disputa bem legal, beleza? Então agora, crianças, nós vamos fazer a tampinha ao alvo, que é a nossa próxima brincadeira. Então o que a gente irá precisar fazer? Nós precisamos desenhar 3 quadrados no chão. Um grande, né, um maior, um médio e um menor. Cada quadrado vai valer uma pontuação. O quadrado grande vai valer 2 pontos. O quadrado menor, médio, vai valer 5 pontos e o quadrado menor 10 pontos. Então vocês vão desenhar dessa maneira no chão que está ali. E para isso, vocês vão colocar uma fita ou desenhar no chão uma distância desse alvo. O que vocês irão fazer? Vocês irão utilizar um peteleco nas tampinhas. Então as professoras irão demonstrar, vai ser uma de cada vez e elas vão utilizar o peteleco até chegar no alvo. E no final nós iremos somar a pontuação das profs. Quem começa? Para o ímpar? Professora Fran começa. Tudo bem. Professora Josi. Não ficou no alvo. Muito bem, professora Fran. E professora Josi, olha. Professora Fran. Oh, muito bem, professora Fran. Se a tampinha sair do alvo, não está mais valendo. Muito bem, professora Fran. E agora, pessoal? Quem será que ganhou essa disputa? Vamos ver lá? Quais as tampinhas que ficaram lá dentro? Da professora Fran, da professora Josi, nenhuma tampinha ficou. Então, quem ganhou a atividade foi a professora Fran. Muito bem. Muito bem, crianças. Então, essa foi uma das nossas atividades. Vocês podem fazer várias vezes, tá? A gente só fez uma vez para demonstrar para vocês. Porque agora a gente tem mais uma atividade. Vamos lá? Muito bem, crianças. Nessa atividade, vocês irão precisar de uma mesa. E vocês irão precisar os copinhos que a professora falou lá no começo. Então, em cada copinho, vocês irão escrever uma pontuação de 10 em 10. Então, de 5 em 5, 10, 5, 10, 15 e 20. E se vocês não tiverem o copinho, vocês podem fazer coninhos de papel, beleza? Então, vocês vão colar numa ponta da mesa e as professoras irão ficar na outra ponta da mesa. Então, se vocês não tiverem tampinha, vocês podem usar bolinha também de papel. Então, as professoras irão
fazer a atividade com o peteleco também. E elas têm que tentar acertar dentro dos campinhos. Vamos lá? Primeiro a professora Fran. Então tem 5 tentativas. Muito bem, professora Fran. Agora a professora Josi. Vocês viram que a tampinha ficou aqui? Então, deixa a tampinha lá do adversário que ficou na mesa. E agora a professora Josi. Professora Josi não conseguiu acertar nenhuma. Vamos ver quem pontuou? Então, aqui dentro tem uma tampinha vermelha que era da professora Fran. Então, a professora Fran fez 15 pontos. Muito bem, prof. Vamos tentar novamente mais uma vez? Vamos lá, professora Fran. Primeiro a professora Fran. Vamos ver quem consegue lá. Olha, a professora Fran tá ficando craque nesse joguinho. Muito bem, agora a professora Josi. Quase, professora Josi. Quase. Isso. Vamos lá, professora. Então, pessoal, vamos ver quem acertou. Que se tiver alguma tampinha aqui dentro. Aê, tampinha vermelha, 5 pontos. Foi da professora Fran. Ó, a professora Fran tá com sorte hoje. Então é isso, pessoal. É isso a nossa aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Vem aí, Educação Física. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis, trabalho na escola Lúcia Pacher e hoje a aula será sobre esportes e jogos de precisão. Jogos e esportes de precisão nada mais é que você, através de uma ação motora, tentar ou aproximar um objeto do outro ou acertar um determinado alvo, certo? Então a gente vai passar aqui algumas atividades, algumas brincadeiras que vocês podem estar fazendo em casa, estar brincando e já também praticando algo parecido com esportes de precisão. Quais são os esportes de precisão mais conhecidos? Tiro ao alvo, bocha, boliche, nós temos também o hóquei, o golfe, tem vários esportes de precisão. A gente vai trabalhar algumas atividades que lembram esses determinados esportes, tá? Obrigado. Eu vou apresentar para vocês também, hoje eu chamei um reforço bacana, que é a professora Marcela, da Escola Guitil, e a professora Ana Paula, tá? Então elas vão me ajudar aqui com as atividades, tudo bem? Vamos começar então? Primeira atividade, professoras, a gente vai utilizar bolinhas, pode ser bolinha de papel assim amassado, simplesmente. Eu fiz aqui uma outra opção que é a bolinha de meia, você vai virando, fazendo a bolinha de meia. E essa bolinha de papel já com uma fita adesiva para ficar mais firme, tá? Elas vão jogar. Vamos lá, professoras, se posicionem. Então, cada professora vai ter ali pelo menos 4 arremessos, Elas vão tentar acertar o alvo, que seria aqui agora é a caixa. Vamos ver quem vai marcar mais pontos, tá? Jockey pô para começar, vai lá. Jockey pô. Isso, professora Marcela começa, Então vamos lá. Vamos ver se a professora Marcela é boa de mira. Opa, muito bem. Aí, ó, um ponto. Opa, a professora Ana Paula empatou, muito bem. Vamos lá. Opa, não foi dessa vez, vamos lá. É a virada do jogo. Muito bom, professora Ana Paula. Olha, a professora Marcela recuperando. Está empatado. Aê! Então 3-2 venceu a professora Ana Paula. Brincadeira fácil e fácil de fazer em casa também, tá? Obrigado, gente. Vamos para a próxima. Pessoal, então aqui, a próxima atividade, a gente vai fazer o boliche com material alternativo. O que eu utilizei? Garrafas PET, Eu fiz coloquei essa fita só para visualizar melhor. Garrafas aí, de plástico.
E vamos utilizar uma bola. Essa bola aqui é uma bola de handebol, mas pode ser outra bola, até uma bola confeccionada mesmo de papel, o que vocês conseguirem em casa, né? Às vezes tem uma outra bola, serve também, tá? Quem vai demonstrar esse jogo pra gente vão ser as professoras lá, tá? Como que vai funcionar? Nós temos 6 pinos, uma vez de cada um arremessar, vamos ver quem derruba. A ideia é derrubar todos os pinos, mas vamos ver quem derruba mais, tá? Então esse é o boliche de material alternativo. Professora Ana Paula, pode começar? Vamos ver? Quase um strike, muito bem, vamos lá. Agora é a vez da professora Marcela. Vamos lá, professora Marcela, vamos ver quem vai ganhar agora. Ficou 3 pinos em pé, então ganhou mais uma vez a professora Ana Paula, né? Vamos lá. O professor Denis também vai jogar, tá? Valeu, strike do professor Denis. Obrigado, gente. Vamos para a próxima. Pessoal, então, para a nossa próxima atividade, a gente vai trabalhar com tiro ao alvo, tá? Então, a gente vai precisar de alguns materiais aqui. Primeiramente, uma folha de papel, né? Pode ser o sulfite ou pode ser qualquer outra, uma folha de caderno. Vamos precisar de uma bexiga, né? Uma bexiga qualquer, não tem... E esse material aqui é um pedacinho de mangueira que eu usei. Pode ser também um pedacinho de cano PVC ou aquele tubinho do fio de costura, tá? Depois que a tia, que a avó usou, você pega aquele tubinho também, pode ser utilizado. Então esse material aqui a gente vai utilizar. Um elástico amarelo, esse elástico aqui é bem acessível, bem tranquilo para adquirir. Às vezes até tem em casa, que é esse elástico aqui de latex, tá? Então, com a folha, nós vamos fazer, né, o que a gente vai atirar lá no alvo. Então, primeiramente, vocês vão pegar a folha, vão dobrar em 4 partes. Dobra no meio. Depois dobra mais uma vez. E aí, se você tiver uma tesoura, uma régua, você pode tirar. Eu tiro com a mão mesmo aqui, que não tem tanta dificuldade. Cortei 2 pedaços pequenos. E agora eu vou fazer simplesmente essa dobra aqui, ó. Pronto. Já está pronta a minha munição, ó. Aí eu vou dobrar aqui, tá? Como que a gente vai utilizar esse material? O elástico vai funcionar como uma espécie de estilingue, tá? Eu vou passar nos dedos aqui, no indicador, no polegar. Vou pegar o papelzinho e vou puxar ele para trás e soltando para acertar o alvo, tá? Vai ficar uma espécie de estilingue. O outro material é um pouquinho mais sofisticado. Eu vou usar essa mangueira e vou encaixar a bexiga nele. Uma fita adesiva também ajuda para você prender melhor a bexiga. Eu já deixei pronto aqui. Vou passar, só para não escapar. Está feito, né, o meu artefato para tirar. O que eu vou tirar aqui? Vou pegar um pedacinho pequeno de papel e vou fazer uma bolinha. Uma bolinha de papel, tá? Dá para usar o feijão também, tá? Só eu vou pedir para vocês, crianças, com muito cuidado, porque a gente está aqui para passar a atividade, para mostrar uma possibilidade para você brincar. Mas jamais você vai poder atirar em alguém, né, ou no cachorro, ou no gato, ou no irmãozinho, jamais. Coloca um alvo, pode ser uma folha de papel, uma garrafinha, um copo descartável, e atira no alvo, jamais em alguém, tá? Beleza? Vamos para a atividade então? Obrigado, vamos lá. Pessoal, então agora, assim, a atividade que a gente vai fazer, tiro ao alvo. Eu preparei aqui 6 copos descartáveis, pode ser uma garrafa PET, pode ser até uma folha de caderno, se você conseguir prender ela. Você pode estar usando como alvo. Aqui nós vamos usar o copo descartável. Professora Marcela, professora Ana vão competir entre elas para ver quem derruba mais copos, né? Então, com o polegar e o indicador, você vai
prender o elástico, vai passar a fita de papel na frente e vai esticar ao máximo lá atrás. Soltou, o alvo vai se direcionar. Vamos lá? Vai lá, professora Marcela. Não foi dessa vez, tá? Vamos ver a professora Ana. Vamos lá, tem mais uma tentativa. Professora Ana, opa, a professora Ana derrubou. Mais uma vez, vamos lá. Mais uma vez, a professora Marcela diz que vai virar o jogo agora. Prepara a professora Marcela. Só um pouquinho. Conforme vocês forem pegando habilidades, pode alongar mais a distância, tá? Pode tomar mais distância. No caso aqui, é bom começar bem de pertinho para pegar o jeito. Vamos lá, professora Marcela, pode chegar mais perto. Prepara. Vai lá. Muito bem. Derrubou 2 copos aqui, muito bom. Professora Ana Paula já está posicionada mais uma vez. Mais um tiro. Muito bem, professora Ana Paula, muito bem. Pessoal, agora nós vamos utilizar aquele outro artefato que a gente fez, que é a pistolinha de bexiga, tá? Como que vai funcionar? Vocês vão pegar uma bolinha de papel ou um feijãozinho, né? Lembrando que não é para tirar no coleguinha, não é para tirar no irmãozinho, nem no cachorro, nem no gato, nem no papagaio, simplesmente para acertar o alvo, tá? Coloca a bolinha dentro lá da pistolinha, chegou aqui no fundo, eu vou puxar para trás e vou tentar derrubar o alvo aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Opa, errei. Mais uma vez, mais uma bolinha. Depois da 10ª tentativa você fica mais habilidoso, tá? Mais uma vez. Preparou? Daí, pessoal, gostaram das brincadeiras? Eu vou reforçar mais uma vez, deixar bem claro para vocês que é só uma opção, né? Uma coisa para vocês se divertirem, tá? Não utilizem para acertar o irmãozinho, o cachorro, o gato, né? O pai, a mãe. Isso aqui é só uma brincadeira. Se você utilizar de fazer mau uso dela, não vai ser legal, tá? Então, quer acertar alguma coisa, procura um alvo. Pega um copinho descartável, uma garrafa, uma folha de papel. Eu brinco em casa com meus filhos com folhinha de papel, tá? A gente pendura lá a folhinha de papel e acerta lá, mas jamais atirar em alguém, tá? Beleza? Muito obrigado e até a próxima, gente. Valeu! Hi, crianças! How are you? I hope you are great! Espero que vocês estejam todos bem. Teacher Catarina aqui com vocês e vamos para mais uma aula de inglês. Então, olha o que temos aqui, Story Time. Lembra o que é Story Time, que nós já vimos na aula passada? Isso! Hora da história! E vamos ter mais uma história com a turma do Agrinho. Nós temos aqui o Nando, lembram lá? Quem que é o Nando? É o irmão mais novo do Agrinho, muito bem. Então vamos ver essa história, mesmo esquema, a prof vai passar nos slides, vocês acompanham a leitura. Tem algumas palavras que vocês conhecem, tentem prestar atenção, não tem problema se não entender tudo, que depois eu vou comentar em português, ok? Let's go! Nando was playing outside. He repaired his cars, petted the cat, and played soccer. Then her mother called. Nando, let's have a snack. He ran to the kitchen and he was taking a piece of fried pastry, but his mother said, "Before you eat, wash your hands." Very good! Então, essa foi a história de hoje, bem curtinha, mas conseguiram pegar aí alguma palavrinha? Ah, tinha cat, que nós vimos aula passada, que é gato, lembram lá? Kitchen, cozinha, mother, mãe, não é? Então, sobre essa história, o Nando estava brincando lá fora, playing outside. Ele estava arrumando os carrinhos dele, igual ele está aqui com a chave de fenda no carrinho, the car. Agradou o gatinho, cat, jogou futebol, played soccer. E depois a mãe dele chamou. O que será que a mãe dele queria?
Isso, que ele fosse lanchar, have a snack, ele foi lanchar. Ele correu para a cozinha, para a kitchen, e ele estava pegando lá um pastel. Mas a mãe dele disse o quê? Before you eat, wash your hands. Antes de comer, lave as mãos. Wash your hands. Why is it important? Por que é importante, será? Olhem quanta coisa que o Nando pegou. Pegou no carrinho, pegou no gato, pegou na bola de futebol, pegou ali na grama. E daí em nossas mãos ficam vários micro-organismos, seres muito pequenos que nós não conseguimos ver. E se nós tocarmos no alimento, esses micro-organismos vão para o alimento e vão para dentro do nosso corpo quando a gente come. E o que acontece? Nós ficamos sick, ficamos doentes. E vocês querem ficar sick? Ah, eu tenho certeza que não. Vocês querem ficar healthy, saudáveis, não é mesmo? E tem algumas coisas que nós temos que fazer para ficar healthy. Uma delas é ter hygienic habits, os hábitos de higiene. Como wash your hands, que nós vimos, lavar as mãos, wash your hands, para tirar esses micro-organismos das mãos. Então é muito importante lavar as mãos antes de comer, lavar as mãos com frequência, né? Wash your hands, lavar as mãos. Brush your teeth, escovar os dentes, brush your teeth. Take a shower, tomar banho, take a shower, deixar o corpo limpinho. E tem outros hábitos aqui que não são de higiene, mas que são healthy habits, hábitos saudáveis, que também ajudam a gente a ter uma boa saúde, a ser saudável, a ser healthy. Sleep, ter uma boa noite de sono, dormir e sleep. Drink water, tomar água, muito importante. Olha aqui o agrinho tomando água no filtro de barro. Então, drink water, tomar água. Practice exercise, praticar exercício, não ficar muito tempo sentado só no celular ou na televisão. Praticar exercício é muito importante. Practice exercise. Eat healthy food, comer comida saudável. Comer vegetais, lembram lá os vegetables que a gente viu na aula passada? Comer a comida que a mãe faz em casa, arroz, feijão. Comer a comida da escola, que a merendeira faz com muito carinho e que é muito saudável, né? Então, eat healthy food, muito importante, comer comida saudável. See the dentist, lembra o que é dentist? Dentista, então ir ao dentista para cuidar da saúde dos dentes, da saúde da boca. See the doctor, ir ao médico também com frequência. Get vaccinated, tomar vacina, mesmo que leve uma picadinha, é muito importante tomar vacina para proteger das doenças. E aqui nós temos alguns materiais de higiene que nos auxiliam a ter os hábitos de higiene. Toothbrush, escova de dente. Toothpaste, a pasta de dente e creme dental. Soap, sabonete. E towel, toalha. E aqui olha que legal, paste. Lembra alguma coisa essa palavra, paste? Ela é parecida com no português, pasta. Então, toothpaste, pasta de dente. Viram como é parecido com o português? Toothpaste, pasta de dente. E agora vamos para o nosso game com o agrinho. Então, olhem lá. Ajude Nando a organizar cada material de higiene na sua caixa correta. Então, vocês viram aqui que embaixo nós temos as caixas com os números. Number 1, 2, 3 and 4. Número 1, 2, 3 e 4, do 1 ao 4. E embaixo das caixas tem o nome de um material de higiene que precisa ir para essa caixa. Então, nós vamos numerar os materiais que estão aqui espalhados de acordo com a caixa que eles precisam ir, ok? Let's go! Então, número 1, number 1, toothpaste. Qual desses materiais é toothpaste?
É o primeiro, ali amarelinho? Não, teacher. É o segundo ali, a pasta de dente. Very good. Number 1, toothpaste, pasta de dente. Number 2, towel. Qual é towel? Isso, primeiro, a toalha. Então, number 2, towel, toalha. Very good. Number 3, soap. Qual desses é soap? Ah, muito bem, é o cor-de-rosa ali, sabonete. Number 3, soap, sabonete. E number 4, toothbrush, escova de dente. Very good. Muito bem, crianças. Então temos toothpaste, pasta de dente, towel, toalha, soap, sabonete e toothbrush, escova de dente. Very good. Agora a segunda parte do nosso game. Marque os hábitos que nos ajudam a ser saudáveis. Então nós temos vários hábitos aqui misturados e tem alguns que não são saudáveis. Nós temos que marcar só os que são saudáveis, beleza? Então, o primeiro ali, eat junk food, comer porcaria, comer besteira. Junk food é aquele tipo de alimento como hambúrguer, refrigerante, doces, que eles são gostosos e que nós podemos comer de vez em quando, mas será que é saudável comer esse tipo de alimento sempre? Não, né? Então nós não vamos marcar. Wash your hands nos ajuda a ser saudáveis? Yes! Sim, nos ajuda a ser saudáveis, porque nós lavamos as mãos, nós tiramos os micro-organismos, né? Nós deixamos a nossa mão limpinha para pegar no alimento. Eat health food, comer a comida saudável que a teacher comentou, os vegetables, a comida que a mãe faz, a comida da escola é saudável? Yes, ter uma alimentação saudável, very good. Para a próxima, take a shower, tomar banho, é saudável? Yes, é um hábito de higiene que a gente viu também. Spend a long time on the cell phone, ficar muito tempo no celular, será que é saudável? Não, prejudica a nossa visão, prejudica a nossa coluna, né? A postura que a gente fica muito tempo ali. Então, ficar muito tempo no celular também não é saudável. Então, não vamos marcar. E a última, practice exercise, praticar exercício. É saudável? Yes, porque movimenta o nosso corpo, então também é um hábito saudável. Todos esses hábitos que nós marcamos nos deixam healthy, saudáveis. Agora, a outra parte do nosso game, marque o que a cena representa. Então, temos uma cena aqui e temos algumas ações que nós aprendemos. Nós temos que marcar só o que tem na cena, ok? Take a shower. Tem nessa cena? Alguém tomando banho? Yes, ali o Nando está saindo do chuveiro, ó, a mãe dele está alcançando uma towel para ele, uma toalha. Então tem take a shower na cena. Wash your hands. O que é mesmo wash your hands? Isso, lavar as mãos. Tem alguém lavando as mãos nessa cena? Não, não tem ninguém lavando as mãos, então não vamos marcar. Brush your teeth. O que é mesmo? Escovar os dentes, very good. Tem alguém escovando os dentes nessa cena? Yes, tem ali ó, o Agrinho, a Aninha e um outro amigo ali estão brushing the teeth, escovando os dentes. Uma outra cena aqui, observem bem. E o que temos? Sleep. O que é sleep? Isso, dormir. Tem alguém dormindo na cena? Não, então não vamos marcar. Drink water. O que é mesmo? Isso, drink water é beber água. Water é água. Drink water, beber água. Tem aqui na imagem? Yes, very good. O Agrinho está bebendo água. Drinking water. E practice sports. Praticar esportes, praticar exercício. Tem?
Yes, olha, o amigo do Agrinho está com uma bola de soccer nas mãos, uma bola de futebol. Então ele estava praticando esporte. Very good. Então, crianças, era isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem os healthy habits, comam comidas saudáveis, lavem as mãos, ok? Se cuidem. Um beijo e bye bye!